Boa noite, gente. Bem-vindos à live da Mostra Saúde, Paz e Amor 2. Vamos esperar as pessoas se conectando aí, tem sempre um delay da página do Facebook. Boa noite, gente. Bacana. Vamos aguardar aqui, estou entrando bem. Vamos começando devagar. Boa noite. Bem-vindos, meus amigos, para a live da Mostra Saúde, Paz e Amor 2. Estou muito feliz por realizar essa segunda temporada que estreou na última sexta-feira. Dos quase 70 filmes da Mostra, 11 filmes de animação fazem parte do acervo que agrada adultos e crianças, né? E por isso, nas lives desse ano, nós vamos bater um papo com os realizadores dos filmes de animação. Nós teremos lives hoje, amanhã e sexta, sempre às 19 horas no canal ao vivo, né? Nessa página do Facebook. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Roger Simões, carioca aqui do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, de onde estou transmitindo. Estou na minha ilha da produção, né, na ilha de edição da produtora Casual Filmes. Sou jornalista de formação, trabalho há mais de 30 anos no audiovisual, conquistei alguns prêmios importantes nessa trajetória, né? Mas enfim, não venho falar de mim, eu vim falar da Mostra Saúde, Paz e Amor 2. Ela é a continuação do evento, de um projeto premiado no edital Cultura Presente. E tem um patrocínio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. E eu aproveito aqui, já deixo meus agradecimentos a Cláudia Lima e a Gislaine Lima, do Vídeo Saúde da Fiocruz, por toda a ajuda de terem me cedido e me ajudado na receber os filmes, né, da Fiocruz. Essa mostra tem como objetivo popularizar e democratizar o conhecimento em saúde pública. Ela é 100% online e gratuita. Com tantas incertezas sobre a nova variante do coronavírus, né, conhecida como P1, nada melhor do que a gente se informar. Então, nessa mostra, você vai encontrar história de cientistas, de epidemias e doenças no Brasil. Tem filme para adultos, jovem, criança, e recursos de acessibilidade com audiodescrição e janela de Libras. Enfim, eu estou muito orgulhoso com a realização dessa segunda temporada, né? Deixa eu inserir aqui. Um dos filmes de animação da mostra que diverte adultos e crianças é o Ratos Ratos, que transporta a gente para o Rio de Janeiro de 1904. Na época, o médico sanitarista Oswaldo Cruz promoveu um intenso combate à peste bubônica, com uma campanha de erradicação dos roedores, pagando por cada animal capturado. É isso mesmo. A pessoa incentivou as pessoas a caçarem os ratos e aí o governo pagava. No filme que a gente vai aqui acompanhar, você vai ver, vai conhecer o personagem Heitor, um pequeno imigrante que descobre uma maneira inusitada de ganhar dinheiro caçando os ratos, ou pelo menos tentando caçar, né? Eu quero rolar um pouco do filme para já dar o gosto, né? Para já animar, para não ficar um blá 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 aqui. Mas antes vou convidar, né, para acompanhar a gente para assistir o filme, e depois eu faço as devidas apresentações, o diretor Zé Brandão. Boa noite, Zé. Boa noite. Boa noite a todos. Aí é um prazer estar aqui na mostra. Show de bola. Eu vou fazer isso. Eu vou rolar aqui o filme para a gente, tá? Só para a gente já ter um gostinho, para a gente já curtir aí o clima. Tá.
É isso aí, ratos. Deixa eu voltar aqui com o Brandão, com o Zé Brandão. Então, ratos. Zé Brandão é o diretor, produtor e roteirista desse filme. Um dos fundadores do Copa Estúdio. Vou até botar aqui o crédito. Ele é o fundador do Copa Estúdio. Uma das maiores empresas de animação do Brasil, é coordenador e um dos fundadores também do Estúdio Escola de Animação, uma escola de animação gratuita para jovens no Brasil. E é isso, seja bem-vindo, Zé Brandão. É um prazer recebê-lo e obrigado por aceitar aqui o convite, né, da live, para participar dessa live. Prazer é meu. Prazer é meu, estou muito feliz aí de estar revendo o Ratos, que é meu primeiro curta de animação. Beleza. Antes da gente bater um papo sobre o filme, eu queria que você falasse um pouco sobre o Copa Estúdio. Né? Me diga essa curiosidade, essa Copa é Copa de Copacabana? Não tem nada a ver. Muita gente acha que Copa vem de Copacabana, né? Ou então Copa do Mundo. Já teve gente achando que tinha a ver com Copa de Árvore também, né? Mas o nosso Copa é porque quando a gente montou a empresa, a gente estava, eu e os meus sócios, a gente trabalhava no mesmo estúdio antes de montar o nosso. E a gente achava que o clima desse estúdio que a gente trabalhava não era tão bom. E a gente falou, pô, a gente quer montar um estúdio. Desculpe, volta no começo, que eu acho que caiu aqui o sinal, eu fiz uma cagada aqui. Tá bom? Desculpa. Sem problemas. Tá bom. O Copa Estúdio tem esse nome, né? Copa Estúdio. Não é de Copa do Mundo, nem de Copacabana. É porque quando a gente montou o estúdio, eu e os meus sócios, a gente trabalhava, antes de montar a nossa própria empresa, num outro estúdio em que a gente não se sentia tão bem. A gente falou, pô, vamos montar agora então uma empresa em que a gente se sinta muito bem, como se fosse a nossa casa. E aí a gente falava, pô, mas qual é o lugar da nossa casa que a gente mais gosta de ficar? Para a gente dar um nome para o estúdio inspirado nisso. E aí, por acaso, o lugar que a gente mais gostava da casa, os três, era a cozinha, né? Mas cozinha e estúdio não era tão sonoro. E aí a gente acabou colocando Copa, que é onde a gente toma um cafezinho, eu que sou mineiro como um pão de queijo, e aí ficou Copa Estúdio, né? Mas ficou Copa, aquele local que algumas casas têm, principalmente vários escritórios têm, onde você toma seu café, você come o seu lanche. Então, é por isso que, inclusive, na nossa logo é uma xicrinha de chá, com umas ervinhas de chá em cima. Ah, legal. E você sabe que eu curto muito bater papo na cozinha. Eu acho que é muito legal. Sim. Eu acho que quando a gente... né? Deixa eu te falar. Você tem no Copa, tem uma famosa série, né? De desenho animado, o Tromba Trem, né? Que ainda é exibido na TV Brasil, não é isso? O Tromba Trem, ele foi exibido tanto no Cartoon Network quanto no Boomerang, ele está no Netflix também, na Netflix, melhor dizendo, está também na TV Cultura e também estreou na TV Brasil, porque o Tromba Trem é uma coprodução com a TV Brasil, né? Mas já passou por todos esses lugares, também está em alguns outros canais, e é distribuído internacionalmente, está em toda a América Latina e alguns países fora da América Latina também, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é que Tromba Trem está ao mesmo tempo na Arábia Saudita e em Israel.
E eu acho muito legal, assim, como uma série brasileira consegue conversar com povos tão diferentes, às vezes até que discordam entre si em algumas coisas, mas que estão lá juntos curtindo a nossa série. Mas o Trombatrim não é a nossa série mais conhecida do Copa Studio. A série mais conhecida que a gente produz no Copa Studio é o Irmão do Jorel. Irmão do Jorel. Então, eu convido as pessoas aí para conhecerem, né, esses desenhos de animação que são fantásticos. E tem sempre a coisa característica da cultura do Brasil, né? Você sempre traz isso, né? Cultura brasileira, né? A gente sempre faz isso, mas sempre de uma maneira muito natural, assim. A gente acredita que para um projeto audiovisual ter cara de Brasil, basta ser feito por brasileiros. A gente não precisa necessariamente tá tratando de folclore, figuras históricas, ou de samba, ou de carnaval, para dizer que é um produto audiovisual brasileiro. Porque o Brasil está nos detalhes, né? Eu sempre gosto de dizer, por exemplo, dar o exemplo de que no Irmão do Jorel, diferente do Superman, que quando eu era pequeno eu ficava andando pelas ruas do Brasil, da minha cidade, seja em Nilópolis, onde eu nasci, ou em Uberaba, onde eu morei, eu ficava procurando a cabine de telefone do Super-Homem, onde ele trocava de roupa. Né? Brasil, país tropical, a gente não tem cabine telefônica. Orelhão, né? A gente tinha orelhão, né? Agora também telefone todo mundo tem o seu, né? Ninguém usa muito telefone público. Mas, e aí é isso, no Irmão do Jorel você não tem cabine telefônica, você tem orelhão. A lata de lixo não é igual aquela lata de lixo que eu também ficava procurando quando eu era pequena, a lata de lixo do Manda-Chuva, que era aquela lata mesmo, eu ficava procurando e falava, nunca achava. Mas é isso, assim, o Brasil está nos detalhes, está nas pequenas referências, e é isso, o carro da família do Irmão do Jorel é um Fusca, os heróis da TV do Irmão do Jorel se parecem muito com os heróis que a gente curte no Brasil, então eu acho que o Brasil está nos detalhes, não existe uma necessidade de você ser exageradamente ufanista ou usar dos símbolos muito associados ao Brasil, porque não dizer às vezes até clichê do que é o Brasil, para demonstrar e dizer que é uma série brasileira, né? Aqueles rótulos já conhecidos, aquele chavão, né? Antes de eu voltar para o filme, estou doido para rodar um pouquinho mais do desenho aqui do filme, como é que começou essa tua história com a animação? Quer dizer, resumidamente, como é que pintou desde pequeno, já era aquele garoto que já curtia desenhar, isso por aí mesmo? Caminho? Exato, acho que é a mesma história de 95% dos animadores. Sempre fui uma criança que gostou muito de desenhar, me destacava por isso na turma. Às vezes minhas notas não eram as melhores, mas eu desenhava todo mundo, fazia caricatura dos professores. Mas eu nunca tinha imaginado isso como uma profissão, né? Porque realmente, para minha geração, trabalhar com desenho animado não era uma realidade. Não era factível você pensar em ser um animador. Quando eu estava ali decidindo qual profissão eu ia seguir, né? Ali pelos meus 17, 18 anos, pensar em ser animador não era factível. Então, eu busquei fazer um curso de comunicação, né? Acabei me formando em jornalismo na UERJ, mas nunca deixei de desenhar, e aí a vida foi me levando para esse lado, e acabei me tornando animador, que é realmente o que eu mais gosto de fazer, trabalhar com desenhos animados. Tá, olha, tem umas pessoas já que estão já comentando, né? Eu queria dizer ao pessoal que assim, eu vou deixar mais para frente para dar uma parada, e aí eu leio algumas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, fazer para o Zé Brandão, eu paro, e aí ele responde, ou então no final, se tiver alguma coisa isso também, vamos seguir. Então aqui vamos seguir com o filme, vou rodar o filme para a gente.
na capital da jovem República dos Estados Unidos do Brasil, doenças como febre amarela, varíola, tuberculose e peste bubônica atrapalham os planos de progresso. Oswaldo Cruz é nomeado diretor-geral de saúde, com a árdua tarefa de sanear a cidade. Apesar do apoio do prefeito Pereira Passos, as ideias do Dr. Cruz são muito criticadas pela opinião pública. A maioria se recusa a acreditar que a solução para as epidemias está na caçada ao inimigo invisível, microscópico. A ciência avançava e o clima era de mudança. Nos jornais e cafés, muito se falava das reformas da capital. Ô Zé, esse filme, ele surgiu do edital da Fiocruz, né, vídeo, né, em 2009, né? E como é que surgiu? Exato. E como é que surgiu essa ideia de fazer com esse tema, né? Dos ratos, da peste bubônica, né? Como é que surgiu? Como é que começou a surgir essa ideia? Eu acho que tudo que... quando alguém fala de carreira, de como que a gente chegou até aqui, como que você monta uma produtora de animação, é impossível você ignorar o fator sorte, né? Eu gostei que eu vi, assim... Eu não sou o maior fã do Silvio Santos, não, mas eu gostei de ver uma entrevista em que o Silvio Santos deu, também não estou me comparando ao poder e o tamanho do Silvio Santos, mas eu gostei de uma entrevista que o Silvio Santos deu, assim, uma entrevista meio despojada, assim, informal, que ele deu, que ele está até dirigindo, em que alguém perguntou para ele, né, como é que foi, e ele fala uma coisa que eu acredito muito, ele falou assim, foi sorte, foi pura sorte, eu tenho algum mérito, mas a sorte, no fim das contas, é o que mais conta. Eu acredito muito nisso também, por isso que eu acho que a meritocracia é uma coisa que tem suas falhas, porque não depende só do seu esforço. O seu esforço é importante, mas uma boa dose de sorte é importante também. Eu acho que eu dei muita sorte no caso do Ratos Ratos, porque foi assim, eu tinha ganho. Eu sempre gostei de história, assim, história do Brasil e tal. Eu tinha ganho um livro, assim, de imagens, de fotografias antigas do Rio Antigo. E eu falei, nossa, que fantástico, né? Fazer a possibilidade de fazer uma animação ambientada no Rio Antigo, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estava com isso na ideia, eu estava muito, na época, ouvindo muito Chico Buarque, e tem uma música que ele fez que chama Ode aos Ratos, e que fala rato de rua, irrequieta criatura. E eu via na música que, na verdade, os ratos ali também eram um pouco uma metáfora ao menino que é criado solto na rua. Né? Então, essa metáfora do menino que se adapta, que corre, que pula, que domina a rua, que ele compara a um rato também. Desculpe te interromper. E no filme, né, você tem momentos que a população começa a chamar ele de rato, né, o Heitor, que é o personagem. Sim. Sim. Então, tinha essa coisa do Rio Antigo e do menino, que eu queria... Eram duas coisas que eu queria... que estava muito na minha cabeça para fazer um curta. E aí veio o edital da Fiocruz, enquanto eu estava com isso na cabeça. E eu sempre soube, porque eu sempre achei essa história muito interessante, que pouco antes da Revolta da Vacina, né, foi antes da Revolta da Vacina, que foi, para quem não sabe, um evento histórico importante na história do Brasil. O Brasil era um lugar em que, por exemplo, as excursões de cruzeiros, os navios, quando as pessoas vinham da Europa para a América do Sul, tinha algumas que anunciavam assim, Paris, Buenos Aires, sem passar pelo Brasil. O sem passar pelo Brasil era tipo uma grande vantagem, era maravilhoso, porque ninguém naquela época queria vir para o Brasil, porque o Brasil era um celeiro de doenças muito grande, assim, a gente
era realmente muitas pessoas chegavam aqui e morriam. E é claro, a gente tinha ao mesmo tempo grandes sanitaristas, né? Como por exemplo Oswaldo Cruz, que estavam aí tentando mudar esse cenário. Então, um pouco antes da revolta da vacina, teve mesmo essa tentativa, né? A gente tem que lembrar que era outra época também, né? As pessoas estavam descobrindo como acabar com essas pandemias. E aí teve essa ideia meio inusitada do Oswaldo Cruz de pedir para que a própria população caçasse os ratos, porque sabia-se que o rato tinha a pulga e que a pulga era o verdadeiro transmissor da peste bubônica, né? Então, muito inusitadamente, começou não só a estimular a população a caçar os ratos, mas como o governo começou a pagar pelos ratos que a população capturava. Mas para frente a gente vai... Legal. Mas aí foi quando tudo clicou na minha cabeça. Falou, pô, Fundação Oswaldo Cruz tinha essa ideia, Rio Antigo, a ideia de um menino que está caçando rato pelo Rio de Janeiro, claro. E aí, para mim, tudo clicou assim, de uma maneira muito óbvia, e aí eu me inscrevi para o edital. E aí, por isso que eu digo que foi sorte, porque assim, eu tinha uma ideia praticamente pronta quando o edital surgiu. Então, para mim, foi muito natural escrever, e era uma coisa que, né, tipo, o Oswaldo Cruz era um dos personagens, então, assim, era muito, assim, a cara do edital, parecia que o edital tinha sido escrito à medida para o meu projeto. Então, foi muito bom, e foi uma grande sorte, porque foi com esse projeto que eu me tornei independente, porque eu trabalhava nesse estúdio que eu te falei, eu trabalhava lá, e aí como eu ganhei esse edital como pessoa física, eu saí desse estúdio, e foi o primeiro trabalho do Copa Estúdio independente, o primeiro trabalho independente do Copa Estúdio. Aí, então, na verdade, o Ratos de 2009 faz parte da gênese do estúdio que hoje tem Irmão de Jorel, Tromba Trem e vários outros projetos. Olha que bacana, hein? Essa história aí. Não sabia, que legal. Agora, apesar de, você falou que era uma outra época, assim, mas a gente está vivendo, estamos quase vivendo isso, né? Porque daqui a pouco ninguém vai querer passar no Brasil, pelo contrário, ninguém vai querer receber brasileiros também, né? Já está acontecendo. Está vivendo a situação, tá sério. Mas vamos voltar aqui. Eu quero informar que as pessoas que estão chegando agora, né? Esse aqui é um bate-papo, né, com o Zé Brandão, o diretor do filme de animação Ratos, né? Então, aqui um bate-papo sobre esse filme, e aqui vamos já direto curtir aqui mais um pouquinho do filme. Vamos lá. E eu peço também essa compreensão nesses movimentos aqui operacionais, que eu estou fazendo sozinho, estou falando com lendo meu roteiro, rodando o filme, mas vamos nessa. Vamos ficar legal. Logo você se acostuma com a nova casa. Daqui a pouco tá correndo por essas ruas aí. O Zé, tem uma curiosidade aqui.
eu queria entender é o seguinte: na construção de um filme de animação, você tem pessoas carregadas para tomar conta do cenário, outra para tomar conta de um personagem. Conta para a gente, né? Como é que funciona toda essa produção de um filme de animação? Em animação, tudo parte do zero, né? Nada existe, né? Sei lá. Se você vai filmar em algum lugar, sei lá, no Forte de Copacabana, o forte já está construído, as pessoas já existem de carne e osso, então a paisagem já existe, o personagem já existe, o som você consegue captar, né? Em animação não, tudo realmente parte do zero, você tem que desenhar o cenário todinho, você tem que desenhar os personagens, os movimentos deles, você precisa buscar gravar as vozes, as reações, os sons, os ambientes, né? Então, a animação é uma coisa que você realmente precisa de um time de pessoas para fazer. Claro que tem uns malucos que fazem tudo sozinho, mas eu não fiz o Ratos sozinho, contei com a ajuda de muita gente. Então, você tem roteiristas, né, que nesse caso fui eu, do Ratos, mas você tem o storyboarder, que é quem pega esse roteiro e transforma numa espécie de história em quadrinhos. Você tem o diretor de arte, os ilustradores de cenários, você tem o diretor de animação, os animadores que efetivamente fazem as animações dos personagens, você tem os artistas de voz que fazem as vozes, você tem o compositor musical que faz a trilha sonora. Então é uma coisa muito passo a passo que demanda muito planejamento. Inclusive o Ratos foi uma escola para mim, porque como era o meu primeiro curta, eu queria colocar tudo ali, né? Então eu acabei fazendo um curta que hoje eu considero meio grande, e aí por conta disso, grande no sentido também de que eu planejei algo maior do que o orçamento que eu tinha para fazer. Então, muitas dessas pessoas que trabalharam no filme trabalharam de uma maneira assim, claro, todas receberam, né? Mas assim, trabalhando por um valor mais baixo, assim, muito pela amizade, por acreditar no projeto, e no finzinho ainda faltou uma grana para ter mais vozes e para ter mais efeitos sonoros e uma mixagem de som e uma finalização de vídeo mais potente, assim. Tanto é que um amigo meu, o Felipe Barros, que faz a trilha do filme, fica me pondo uma pilha para a gente fazer um Ratos remasterizado, em que a gente faça novamente a mixagem do filme, regrave algumas vozes, né? Porque, por exemplo, a gente acabou de ver um trecho ali que a mãe do Heitor sou eu fazendo a voz, e aí com uma modificação no pitch da minha voz para aparecer uma voz diferente da minha, o que não é o ideal, né? O ideal é você ter uma atriz, temos milhares de atrizes ótimas no Brasil que poderiam fazer esse papel, mas na época ali faltou recurso, a gente fez da maneira que foi possível, né? Inclusive, o Ratos é um filme que tem duas versões. Ele tem essa versão que é do vídeo saúde da Fiocruz, que ela é um pouco maior, ela tem 16 minutos, e eu acabei editando uma versão de 12 minutos menor, que é a que a gente envia para festival, porque festival de animação também filmes com mais de 12, na verdade o ideal que para um festival de animação você tem até um filme de no máximo 7, 8 minutos, né? Então a gente diminuiu o filme para o Ratos poder ter mais chance de passar nos festivais, né? Então a gente também tem essa versão de 12 minutos que é menor do que essa versão que você está mostrando aí. Então várias dessas cenas aí você só encontra nessa versão da vídeo saúde da Fiocruz. Se você for, por exemplo, no meu canal do YouTube, por exemplo, que tem a versão do Ratos lá também, é a versão mais curta, de 12 minutos. O teu canal do YouTube, quem quiser aí que está ouvindo acessar, é o quê? Zé Brandão, só colocar Zé Brandão. Coloca Ratos lá no YouTube e do jeito que está escrito aqui, né, que é com 2 T's. Isso. Isso, com 2 T's e U, né? Porque, na verdade, Ratos é o nome científico mesmo do rato preto, do rato que
que tinha a pulga que transmitia a peste bubônica. Então é o nome científico do rato preto, ratos. Então vamos assistir mais um pouquinho, vamos lá. Você pode explicar o que está fazendo aqui? Já não falei para arrumar um trabalho? Moleque mimado. Então, Zé, nessa sequência aí, né, você mostra o famoso bota abaixo do prefeito da cidade do Rio, né, Pereira Passos. Na época era a capital do Brasil, né, a cidade virou um canteiro de obras. Uma das realizações importantes foi a Avenida Central, né, que hoje é conhecida como Avenida Rio Branco. A cidade, como tu mostrou, completamente suja, cheia de doenças. E, pelo que a gente percebeu, a mãe do Heitor faleceu, né? Ela já estava doente, né? Então, mostra mesmo como é que era a cidade estava naquela época, né? Por isso que ainda também estava tudo ainda com doenças, né? E era um canteiro a cidade virou um canteiro de obra, não é isso? Perfeito, assim, uma situação, assim, a tempestade perfeita, assim, só que no caso pro mal, assim, a cidade infestada de doenças, muitos imigrantes chegando que não necessariamente também tinham condições financeiras para né, ter uma condição sanitária boa, também o próprio conhecimento das pessoas na época também, sei lá, de contaminação, germes, era tudo muito precário, e aí no meio disso a cidade um grande canteiro de obras, né, também, então é isso, né, a gente tem que lembrar que na época as pessoas faziam suas necessidades no pinico e jogavam pela janela, né, então, tipo, era realmente um ambiente muito insalubre, né, e o que o Pereira Passos estava fazendo era algo que, na época, estava muito na moda, assim, né? Todo mundo queria fazer das capitais dos países da América Latina uma cópia de Paris, né? Tanto o Rio estava rolando isso, também estava rolando isso em Buenos Aires também, né? Então, a planta era Paris, né? Assim, a inspiração era Paris. Então, mas como tudo que acontece nessas grandes empreitadas dos governos, tinha seu lado bom, mas tinha muito seu lado ruim também, né? Se hoje é interessante que a gente tenha as avenidas que o Pereira Passos fez, o que o Pereira Passos fez em termos de urbanismo no centro da cidade, hoje é uma coisa que a gente até estuda, arquitetura e tal. Se por um lado tem isso, teve um outro lado que, tipo, era pouco sensível à população, principalmente à população mais pobre, que habitava os cortiços da cidade, né? O centro era muito cheio de cortiços, né? Que eles chamavam de cabeça de porco. E essas pessoas foram
realocadas, né? Tanto é que o que está acontecendo nessa cena aí do Heitor tem, os vizinhos deles estão todos se mudando daí dessa na região. verdade, muitos, né, tem esses estudos dizendo que daí começou até a população subir para o morro, porque, né, começou esses cortiços serem demolidos sem planejamento para onde que eles iam. Tipo, simplesmente o seguinte, olha, famílias que viviam ali há anos, já geração para geração, chegava e falava assim, olha, acabou, se manda, pega suas coisas, para onde eu vou? Vai para onde tu quiser. Mas aqui não pode mais ficar, e eles começaram a subir o morro da cidade para continuar, pelo menos, ficando por ali, né? E aí eu acho que começaram a surgir as comunidades, né? Tem essa teoria que surgiu muito desse bota abaixo, né? Sim. Mas então vamos seguir aqui para o filme, mais um pedacinho aqui. Vamos lá. Tem uma parte bem cultural, bem legal aqui, ó. Rato! Compra o rato! Então, aqui o Heitor, ele tem a ideia de vender os ratos para comprar bola de futebol, né? E isso realmente, às vezes, é o que você está falando no início, realmente aconteceu na época. E foi uma das campanhas do sanitarista Oswaldo Cruz contra a peste bubônica, né? E outra coisa também, eu queria que você comentasse, na verdade, essa coisa que eu te falei, que você traz, né? Você traz a cultura do Rio, tem tem a cultura do Rio, tem o chorinho, tem as pessoas ali que ele vai passando atrás do rato, e no fundo você vai contando um pouco da época, né? E a cultura das pessoas, né? Isso é uma preocupação que você tem, né? Teve, e eu acho que você traz isso com você, não é? Quando eu falo, né, que o filme ele era muito ambicioso, né, no sentido de que eu tinha uma verba limitada, um tempo limitado para fazer, mas eu quis fazer uma coisa que era, sei lá, meu sonho. Então eu acho que algumas coisas ficaram muito boas e outras ficaram um pouco a desejar, né? Por exemplo, você mostrou um trecho aí que eu me orgulho bastante, que quando a bolinha cai debaixo do buraco, toda a animação ali é super bem feita, super fluida, foi feita pela Rosária, que é uma super animadora brasileira, e eu me orgulho muito dos cenários. A gente pesquisou bastante como eram os casebres na época. Inclusive tem um trecho do filme que mostra uma sequência de casas, que toda aquela sequência de casas era daquele jeito, exatamente daquele jeito em 1904.
Mas era tão ambicioso que tem algumas outras cenas que não são tão bem feitas, que a animação não é tão fluida, que a finalização não está tão bem feita, então isso, vendo agora de novo, me causa sentimentos conflitantes. Mas eu acho que talvez alguém que está vendo pela primeira vez, ou então que não é um técnico da animação, talvez não sinta essa mesma coisa que eu. Mas sim, a gente tinha uma super preocupação, sim, em ter alguma fidelidade histórica. É claro que a gente tira alguma licença poética aqui e ali, mas, por exemplo, sim, o futebol era uma coisa que estava começando, era muito no início, sabe? Era como se o Heitor tivesse realmente sendo seduzido por uma coisa que era super novidade. Assim. O futebol era uma grande novidade, não era nada diferente de agora, que é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Ali era a moda do momento, assim, uma coisa que tinha acabado de chegar. Até a bola que você está na loja ali é a bola da época, né? Como era o futebol. Eu percebi que você teve essa preocupação, né? Quando eu falo que a gente tinha algumas licenças, é que eu não lembro, por exemplo, se o valor da bola seria exatamente aquele. Mas eu acho que na época até isso a gente pesquisou. Até o nome do Heitor, o próprio nome do Heitor veio de um microfilme de jornal da época que noticiou uma notícia sobre um garoto que era imigrante da Espanha e que tinha se acidentado brincando em cima do bonde, do bondinho. Não o bondinho de Pão de Açúcar, né? O bondinho, o bonde mesmo, né? Que no Rio, na época, era o principal transporte público, né? Igual que é de Santa Teresa. Tipo de Santa Teresa. Então, o Heitor vem daí, o nome dele veio de uma notícia também da época. Então, assim, eu tentei que tudo fosse, assim, o mais fiel possível. E isso, na verdade, era uma das coisas que mais me seduzia a fazer o filme, porque em animação você pode tentar reproduzir a época, né, de uma maneira que, às vezes, no filme com atores, com a verba que a gente tinha, talvez fosse impossível fazer e ficar fiel, assim. Apesar de que essa área onde o Heitor circula ainda está relativamente bem preservada no centro do Rio, né, que é mais ali perto da Praça 15, ali tem ali a Rua do Ouvidor, ainda tem algumas coisas que ainda são da época. Aqui, onde está essa área aqui toda, aqui que eu estou também. O Copa também é aqui do centro, né? A gente não tem ido ao Copa há muito tempo, né? Engraçado, a gente foi para um esquema de trabalhar em casa no dia 17 de março, né? Fez 1 ano e 10 dias já, né? É muito maluco pensar isso, né? Que já tem 1 ano que a gente está trabalhando de casa, praticamente. Roger, acho que você está mutado. Obrigado. Eu tenho que mutar, você sabe, mas para a galera que está nos assistindo, eu tenho que mutar para não dar muito eco. Então, quando eu deixo o Zé Brandão falar, eu muto. Tá vendo? Eu muto para não ficar muito eco, e às vezes eu me esqueço. Vamos lá, vamos seguir com esse trechinho aqui. Eu curto muito, eu acho que esse trechinho, Zé Brandão, é justamente o que você estava comentando das casas. Vamos lá, vamos ver. Eu acho que é isso. Agora os miseráveis correm atrás de ratos. Mais uma do doutorzinho. Homens, gatos, ratos.
Essas pessoas não sabem o que são. Demônio! Rato! Olha aí, é o que você estava comentando, né? Chamavam os garotos da rua de ratos, né? Eu fiquei com pena do menino agora, né? Todo mundo contra ele, né? Ali no caso, quem chama ele de rato no final é até o próprio pai dele, né? Que é complicado. Porque, assim, o filme não é necessariamente um filme, assim, acho que crianças podem ver, porque também não tem nada, assim, demais, assim, mas não é um filme exatamente que a gente fez só para criança, né? Porque não era um edital necessariamente para filmes infantis, né? Então, ele toca, assim, alguns pontos, assim, que são complicados, assim, né? De como... E é isso, tem aqueles negacionistas ali também que estão falando mal do Oswaldo Cruz, que realmente é uma ideia meio maluca que o Oswaldo Cruz teve, que assim, hoje em dia a gente sabe que é uma ideia absurda, mas o cara estava lá tentando fazer alguma coisa, né? Mas é muito difícil para mim assistir e ver que todas as vozes sou eu que estou fazendo e que hoje eu nunca faria isso de novo, entendeu? A gente tem Isso ninguém percebe, o Zé Brandão, ninguém percebe, pelo contrário. E é o que você falou, as crianças curtem, mas os adultos também, né? Porque é um filme que te toca muito, né? Toda essa parte aí todo mundo não tem como se não se envolver com o Heitor, né? Você não sabe se você torce para o rato não ser pego ou se você torce para o Heitor pegar o rato. Sim. Mas eu acho que o filme tem essas passagens que eu me orgulho, assim, né? Alguns momentos, assim, por exemplo, essa perseguição por cima do telhado é uma coisa que eu gosto, porque realmente todas aquelas casas ali, a gente... Eu lembro, eu peguei planta de fachada de casa na época que a prefeitura fez, quando eles resolveram tombar, e aí tinha as datas, e aí cada casa tinha ali a sua data, e aquela igreja existe até hoje, né? Foi uma coisa bem bacana de fazer. Mas é isso, deu tanto trabalho e acabamos gastando tanto recurso com essas coisas, que aí algumas outras ficaram pendentes. Então, por isso que eu acho que esse meu amigo, em algum momento, ele tem razão, quando ele diz, vamos fazer o Ratos remaster, né, remasterizado. Também, porque também tem um outro detalhe, que na época, a gente fez o filme em resolução standard, né, que para quem não conhece, tecnicamente, é basicamente uma resolução que não é essa que a gente está acostumado a HD, hoje que a gente chama Full HD, né, ela não é uma versão Full HD, ela é uma versão standard, chamada SD. Então, valeria a pena fazer, já que é animação, a gente tem condição de exportar novamente numa versão HD. Então, quem sabe aí um projeto futuro lançar um Ratos remasterizado. Legal, bem bacana. Olha só, fala um pouquinho, você é o coordenador, né, como eu falei lá no início, e um dos fundadores do estúdio Escola de Animação, uma escola de animação gratuita para jovens no Brasil, né? Também aqui, ele também aqui funciona aqui no Rio, está parado por causa da pandemia, mas conta um pouquinho dessa escola, como surgiu, e você, antes, quando a gente conversou, eu fiz um contato com você, te convidando para a live, você tinha me contado que, inclusive, vocês pegam muita gente da própria escola para trabalhar junto com vocês, né, no Copa, né? Isso? Perfeito. Na verdade, a escola não está nem parada. O que aconteceu é que esse ano o curso foi totalmente realizado online, né? A gente está na sétima edição do Estúdio Escola de Animação. Como você disse, sempre bom frisar, uma escola gratuita que ensina técnicas de animação para jovens. Por enquanto, a gente só trabalha com jovens no Rio de Janeiro, porque, inclusive, é uma escola que é feita com leis de incentivo municipais também, então a gente trabalha só com Rio e Grande Rio. E apesar de ser online, esse ano, né, porque esse ano,
por motivos de pandemia, a gente não pôde fazer aulas presenciais, apesar de ser online, a gente enviou computadores, tablets para as casas dos alunos poderem fazer as aulas, aqueles alunos, claro, que não tinham já as ferramentas, que na verdade era a maioria deles não tinha o computador ou o tablet ideal para fazer as aulas, né? Então por isso também que, apesar de ser online, era dentro do Rio de Janeiro, porque a gente enviou o equipamento para as pessoas fazer as aulas. Está no 7º ano, são sempre jovens, entre 16 e 22 anos, mais ou menos, e o que eu acho muito legal é que eles fazem as aulas, mas já com o objetivo de, ao final do curso, entregar projetos de curta-metragem realizados pela turma. Então, diferente de mim, que fui ter o meu primeiro curta-metragem no Ratos aos 29 anos de idade, eles são pessoas que aos 18, 19, 20 anos vão ter o seu primeiro curta, que vão assinar como diretores. Eu acho isso muito legal. E os curtas que saem são muito legais também. Inclusive, a mostra final do Estúdio Escola de Animação desse ano, que na verdade foi 2020, né, que atrasou um pouco também por conta da pandemia, a mostra final é que eles vão apresentar os curtas-metragens que eles realizaram durante essa edição do curso, vai ser nesse sábado. Nessa sexta-feira, daqui 2 dias. E eu estou muito ansioso para ver o resultado dos curtas-metragens desse ano. São sempre 4 turmas, né, de 15 alunos cada, então são 60 alunos por ano. As inscrições para as aulas começam ali no mês de março, abril, normalmente, né? No ano de 2020 isso atrasou, talvez atrase um pouquinho no 2021, mas aí vocês podem também entrar nas redes sociais do Estúdio Escola de Animação, só buscar Estúdio Escola de Animação no Facebook ou no Instagram, que vocês vão ter todas as informações sobre o curso, que realmente é um curso que, ele não é um curso para formar só pessoas para trabalhar no Cop Studio, não, de forma alguma, pelo contrário, a gente inclusive fica muito orgulhoso e feliz quando os nossos alunos acabam indo para outros estúdios de animação, ou então até quando eles não se tornam animadores, vão fazer outras coisas, outras profissões, mas que sempre testemunham que o curso foi um divisor de água na vida deles, né? Então, a gente tem ex-alunos que foi trabalhar com moda, que foi trabalhar com audiovisual, com atores, que foi ser músico, mas que foi fazer uma profissão completamente diferente, sei lá, marketing, jornalismo, mas que sempre colocam o Estúdio Escola como um divisor de água na formação deles. Mas é verdade, sim, que hoje nós temos lá no Cop Studio, o Cop Studio hoje tem aproximadamente 90 e poucos funcionários, e pelo menos uns 12 que estão lá até hoje, são ex-alunos do Estúdio Escola. Inclusive, como a gente já está no 7º ano, a gente já tem diretor de animação e diretor de arte, que é ex-aluno do Estúdio Escola, ou seja, começa como estagiário, vai indo, e já tem diretor que é ex-aluno do Estúdio Escola, que é muito impressionante para mim. Parabéns, parabéns. Vamos lá, vamos curtir o filme, vamos curtir. Vamos ver essa saga aí do Heitor atrás do rato.
É isso aí. Eu queria que você contasse um pouco que isso aí, na verdade, acontecia, né? As pessoas começaram a criar. Conta um pouquinho para a gente essa história aí que você colocou no filme, inseriu aí. Porque isso é, assim, nada é mais fantástico do que a realidade, eu acho, né? A gente que é roteirista, que pensa nas coisas, a gente às vezes pensa em umas ideias, a gente fala, não, essa ideia é muito absurda, isso não faz sentido, as pessoas não vão acreditar. Mas a realidade é absurda, né? O que aconteceu naquela época, primeiro já essa ideia inusitada de o governo pediu à população caçar rato para tentar acabar com a peste bubônica. Mas até que era uma iniciativa que visava a eliminação do vetor da doença. Só que, né, a malandragem não está de bobeira, né? Então, o que acontece? Na tentativa de eliminar os ratos, né, e por isso o governo estava comprando, né, teve gente que começou a criar rato para vender para o governo. Ou seja, é o contrário do que precisava ser feito, né? Eles queriam eliminar os ratos, aí teve gente que começou a criar os ratos só para vender para o governo. E essas pessoas eram pessoas fora da lei, né? Então, no filme, o Heitor, que está seguindo o rato, ele acaba encontrando um criadouro desse de rato, que é o que tem nessa cena aí, e que, na verdade, a impressão que dá é que o próprio rato levou o Heitor até lá, né? E aí acaba que na confusão ali, dele correr atrás do rato, dele fugir dos tiros ali, ele acaba revelando, né, desvelando o esquema ali do bandido ali, né, do vilão. Mas não, ele estava ali, estavam todos os ratos confinados, que ele queria matar o Heitor, que o Heitor descobriu, né? Ou então, ou matar porque descobriu, ou então porque simplesmente é isso, as pessoas estavam vendendo rato, então aquilo ali também era um produto que ele tinha que proteger, né? Então o Heitor invadiu, entrou dentro do negócio, então o cara começou a dar tiro para cima dele. Legal. Nós estamos chegando aqui no final, o Zé Brandão. Eu não vou mostrar o final,
como é que vai acabar essa história para deixar as pessoas com vontade de justamente de ir lá. Eu quero aqui, ó, aproveitar, o Zé Brandão, tem muita gente aqui parabenizando pela live, sabe? Alcione, Koski, Alcione Koski, a Lili Salgueiro, a Raquel Simões, a Nilce Gama, todo mundo falando muito bom, legal, muito legal esse papo, o Valdir Pinheiro falou, a Lola Summer falou que legal, Gonçalo, muito bom, Lu Operti, que delícia de animação, entendeu? A Cibele Lorenzoni também mandou uma carinha, ou seja, a Lu Operti ainda mais a parte ainda falou assim, ó, fantástico, a Mônica que entrou agora, parabéns. Eu acho que eu falei o nome de todo mundo que está aqui participando. Tem muita gente que já deu like, enfim. Eu acho que a gente está chegando ao final. Eu quero te agradecer aqui, tá? Presença. Parabéns pelo Ratos. Convido a todo mundo. Eu vou deixar de propósito aqui, entendeu? Não mostrar, dar aquele gostinho. Acesse o Mostra Saúde Paz e Amor 2. Lá você vai ter não só esse filme, como eu falei, são 11 filmes de animação, tudo com esse foco na saúde, bem bacana. As crianças vão curtir também de assistir, e os pais juntos, né? É um bom momento, já que está todo mundo confinado, né? Assistir e discutir, mostrar para as crianças os momentos, né? Que é o que a gente está vivendo, ou seja, é uma coisa, a história está se repetindo, mas, né? A gente, bem ou mal, estava vivendo essa pandemia. E antes de eu despedir do Zé, eu queria lembrar os convidados, né, os amigos, que amanhã, às 19 horas, teremos mais live com a presença do diretor, e ele também é cordelista, baiano Zezão Castro, direto lá da Bahia, sobre a sua série de animação, Todos Juntos contra as Doenças Negligenciadas. Zé Brandão, foi um prazer. Prazer meu. Mais uma vez aqui, te agradecer por ter aceito esse convite. Sei que você tem a tua vida aí toda, né, cheia de atividade, estúdio, Copa, então delirou um pouquinho desse tempo aí para mostrar aí a história do Ratos para gente e como é que é feita a animação, né? Foi bem legal. Obrigado aí, agradeço o convite, obrigado a todos que assistiram aí, que vão assistir também, né, porque pelo que eu estou entendendo, isso depois fica lá, né, no canal, aos que venham assistir no futuro também. Muito obrigado, e foi ótimo poder relembrar um pouco desse curto que já fez 12 anos, né, e me faz refletir bastante sobre o tempo que a gente está vivendo agora, mas também sobre a minha própria carreira e tudo o que aconteceu até aqui. Legal, bacana. E eu quero dizer para as pessoas, agradecer, né, a presença das pessoas aqui que participaram, que mandaram essas mensagens tão bacanas. Olha, a Lu ainda botou aqui, ó, se for tão bom com esse papo, está valendo muito, parabéns. Valeu, obrigado. E eu vou terminar a live com o filme da nosso bate-papo de amanhã, que vai ser o filme sobre tuberculose, da série Todos Juntos contra as Doenças Negligenciadas, que será o tema de amanhã com o baiano Zezão Castro, tá bom? Tchau, Zé Brandão, tchau todo mundo. Valeu. Parte do filme e a gente se fala. Veja bem, o tratamento eficaz dura 6 meses. Engula seu comprimido, não vacile seu veneno. Pra sua vida durar, tome-o todas as vezes. A bactéria causadora vou logo lhe dar o toque. Sai da boca pelos ares, é o bacilo de coque. Pra durar, antibiótico no corpo já tem estoque.
14 mais que 20 dias, tosse seco com catarro, fica mago sem apetite, e com fraqueza é bizarro, quando febre apaga, eu já tive não mamar. Ele ataca de confusa quem se alimenta mal, vive em lugares insalubres neste mundo desigual, em moradia precária faz seu quartel general.